Boa tarde a todos os estudantes que estão nos assistindo. Estamos iniciando nessa primeira live aqui com os estudantes dos bacharelados. Então, meu nome é Mário Roloff, sou diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. Estão presentes aqui também os colegas de direção, né, o professor André Kuhnhaupt, nosso diretor-geral, né, o coordenador-geral do CISAI, Fábio Poffo, nossa assessora de ensino, a Neiva, nossa coordenadora-geral de ensino, a professora Isabel Miller, e a nossa coordenadora do registro acadêmico do cadastro institucional, a Letícia. Ok? Temos também a presença da professora Gisele, coordenadora de pesquisa, que também vai fazer uma apresentação mais adiante. A ideia nossa aqui agora é compartilhar com vocês algumas informações, então os nossos colegas agora vão se ausentar para que a gente possa fazer uma projeção e iniciando com informações sobre o que tem acontecido no nosso campus nesses últimos meses e também sobre as perspectivas futuras. Vou chamar o professor André Kuhnhaupt. O professor André vai dar uma palavra inicial, apresentar algumas informações e para depois a gente continuar com a live. Obrigado pela presença, vocês todos podem fazer perguntas no chat, tendo tempo a gente responde ou depois em privado. Boa tarde, professor Mário. Boa tarde, colegas da equipe de gestão. Boa tarde, especialmente aos acadêmicos, dos cursos de bacharelado de agronomia, ciência da computação, mecatrônica. Importante esse momento de hoje para nós podermos conversar um pouco, interagir, apresentar algumas informações, ouvir algumas dúvidas e expectativas de vocês nesse ano que tenho certeza para todos nós está sendo tão atípico e tão diferente. No dia de hoje, enfim, nessa semana, alguns retornando do recesso, das férias, do descanso, outros, tanto servidores como estudantes, continuando no ritmo de trabalho, porque não pararam nesses últimos dias. Nós consideramos uma semana-chave estratégica para fazermos um momento como esse, em especial porque, do ponto de vista do calendário acadêmico, a gente inicia o segundo semestre letivo, embora nós tenhamos ainda inúmeros aspectos em aberto relacionados ao primeiro semestre, que nós precisamos debater, discutir e construir encaminhamentos daqui para frente. Desde março, quando foram suspensas as atividades letivas presenciais em função da pandemia da Covid-19, nós temos vivenciado diversos momentos distintos no âmbito da instituição. Costumo dizer que, apesar de nós estarmos oficialmente de portas fechadas, mas não só o Campus Rio do Sul, como o Instituto Federal como um todo, continua trabalhando, atuando, a vida institucional continua. E isso, tanto do ponto de vista dos processos de ensino, aprendizagem, como também na perspectiva administrativa, de manutenção do patrimônio, de andamento de projetos, de contratos, pagamentos, tudo isso continua muito ativo, embora num contexto muito diferente da normalidade que nós estávamos acostumados e imaginávamos para o ano de 2020. Então, o fato é que, apesar de todos os percalços, nós acreditamos que, embora não tenhamos resposta para todas as nossas dúvidas ainda nesse momento, mas hoje nós estamos em condições de tomar algumas decisões e apresentar alguns referenciais de atuação da instituição para vocês, com muito mais consistência e segurança do que nós tínhamos lá a partir de março, abril, maio.
Basta dizer que lá em março, quando foram suspensas as atividades letivas presenciais, os contextos mais pessimistas, né, sugeriam que a gente, a partir de agosto, pudesse voltar para as atividades presenciais. E hoje, enfim, chegando aqui em agosto, pela evolução da pandemia e olhando especialmente o contexto local do estado de Santa Catarina, a gente percebe que estamos ainda longe dessa possibilidade do retorno presencial, tanto do trabalho dos servidores como das atividades de ensino. Isso se nós imaginarmos a garantia de condições básicas de segurança para a saúde de cada um de vocês. E o que a gente deseja e espera nesse momento é, sem dúvida, que estejam todos bem, com muita saúde, com muita força, com muita energia, porque essa é a base, o referencial que nós precisamos para continuar esse segundo semestre, retomá-lo e continuar. Infelizmente, ainda dentro de um contexto muito distante daquilo que nós gostaríamos, em termos de atividades de ensino. Então, como o professor Mário depois e os colegas da equipe de gestão que estão acompanhando aqui vão poder explicar e comentar para vocês, algumas questões nós já temos hoje definidas, outras ainda faltam ser consolidadas e debatidas. Eu acho que um aspecto importante para nós destacarmos aqui hoje é que, especialmente para vocês, acadêmicos que vivenciam a realidade do campus Rio do Sul, é que muitas decisões institucionais que impactam nos processos de ensino de vocês não são tomadas no âmbito do campus Rio do Sul. Então, a própria suspensão das atividades letivas presenciais é uma decisão que se toma no âmbito de um comitê de crise do Instituto Federal. A regulamentação das atividades de ensino remotas se dá no âmbito do Conselho Superior do Instituto Federal. A dimensão do calendário acadêmico, de fechamento de semestres, fechamento de disciplinas, também são decisões que são tomadas em instâncias maiores, fora do campus, né, se dão no âmbito do Instituto Federal. E nós, enquanto equipe de gestão, técnicos administrativos, docentes, acabamos adaptando os processos internos do campus Rio do Sul a esse contexto, a essa realidade, a esses normativos gerais que são trazidos. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar com vocês na tarde de hoje. Tá? Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Vai ficar o registro depois desse momento para que os colegas que não puderam nos acompanhar hoje também possam estar acompanhando e se informando. E a gente pede também a cada um de vocês que esteve aqui que, dentro do possível, compartilhe esses referenciais para os colegas. Né? E certamente um dos principais referenciais que nós temos para esse segundo semestre é a continuidade das atividades de ensino remotas como uma ferramenta importante para mantermos os processos de ensino e aprendizagem e, nesse momento, ainda uma indefinição sobre o retorno da presencialidade. E certamente esse retorno da presencialidade, com base nos critérios de segurança que foram construídos no âmbito do Instituto Federal, não vai acontecer num futuro próximo. Nesse futuro próximo, pelo menos aí próximo mês, 2 meses. Então, certamente são informações importantes que nos levam, enfim, a pensar a nossa inserção e a nossa atuação nesse segundo semestre. Eu permaneço, enfim, acompanhando a reunião em off, né, caso surja alguma pergunta, eventualmente eu posso voltar a interagir e participar aqui. Desejar, então, mais uma vez manifesto o meu agradecimento, desejo de uma boa tarde, uma boa reunião a todos nós. Obrigado, professor André. As informações, então, que a gente vai compartilhar com vocês agora são algumas informações que ainda vão precisar de uma apuração, de uma homologação do Conselho Superior, mas é uma tendência, tá? Então, compartilhar com vocês. A ideia é que apresentar como foi, né, essa nossa atuação até agora,
como estamos, qual que é a perspectiva que a gente tem hoje e como será no futuro, como o professor André já comentou alguns fatos importantes. Aqui, só compartilhando com vocês algumas imagens das nossas unidades do campus Rio do Sul, para vocês, muitos, certo, com saudade, né, saudade da convivência, né, do nosso dia a dia no campus, todos nós, servidores, estudantes, estamos aí. Tivemos, então, como falamos, alguns fatos extraordinários nesse ano, principal deles, claro, o coronavírus, né, que vem afetar o nosso dia a dia, seja na instituição, seja nas nossas casas, nas nossas atividades profissionais, mas outros dois cenários extraordinários que nós enfrentamos nesse primeiro semestre, que foi a seca, né, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina e o sul do Brasil como um todo, que também afetou as nossas atividades, principalmente na unidade sede, onde a nossa captação de água vem de fontes lá, né, e estavam defasadas, ainda estão defasadas, e o pessoal está trabalhando para recomposição das fontes e do fornecimento de água. E também, né, no nosso último dia 30, né, de junho, tivemos o ciclone em Santa Catarina, que acabou afetando também as nossas 3 unidades. A unidade sede em maior grau, né, vocês podem ver aí algumas fotos, né, do que aconteceu, e estamos trabalhando também na reconstrução da infraestrutura do campus, principalmente telhados, que foram afetados, né? As equipes do Departamento de Infraestrutura e Produção e do Departamento de Administração e Planejamento estão desde o ciclone em reconstrução. Aqui alguns dados, só para vocês comporem. A ideia é que nós vamos trabalhar aqui até às 17 horas, então vou passar algumas informações para vocês e depois a gente pode abrir um momento para tirar alguma dúvida, alguma interação no chat que vocês podem registrar. Então, somos hoje 1.886 estudantes, né, e em 6 cursos técnicos, 6 cursos de graduação, então estão aqui agronomia, ciência da computação e mecatrônica. Logo mais à noite a gente tem uma interação com o pessoal da licenciatura. Onde vocês estão? Até circulou ali um banner no fundo, né, para solicitar, né, vocês estão por todo o Brasil, aqueles que conseguiram retornar, né, para suas residências, os nossos estudantes, então o ensino superior, ele vai além de Santa Catarina, né, a gente tem estudantes de todo o país. E, além, né, nosso campus é composto tanto pelos estudantes, como eu falei, aproximadamente 1.900 estudantes, mas temos, além disso, 88 técnicos administrativos, que, como o professor André comentou, estamos trabalhando nos serviços essenciais presencialmente, mas todos os demais em serviço remoto para garantir a continuidade das atividades do campus. Além disso, 113 professores também temos no nosso campus, também trabalhando e ofertando as atividades. Como comentado, o nosso pior cenário, lá em março, abril, desenhado, era o nosso retorno à presencialidade, aqui no dia 3 de agosto, próxima segunda-feira, né, essa era a expectativa, e essa expectativa, né, foi frustrada, né, era o nosso pior cenário, né, desenhado pela instituição, pelos órgãos de saúde do Estado, e nós, na realidade, em Santa Catarina, estamos vivendo agora, né, um cenário de expansão da pandemia. A ideia era de retorno com atividade presencial e atividade remota, também foi frustrado. Então, a nossa continuidade das nossas atividades, hoje, nós não temos possibilidade nem serviço, o campus está fechado, apenas serviços essenciais estão acontecendo. Então, daqui para frente, nós temos 2 grandes caminhos, né, que estão sendo planejados e dois cenários, né, que a gente vai trabalhar daqui para frente. Um é a questão das atividades de ensino remoto, continuidade delas, né, como já foi comentado. Outro é um ensino que muitos estão se chamando de ensino híbrido, né, que é trabalhar o ensino presencial auxiliado pelas atividades de ensino remoto.
Eu vou compartilhar com vocês aqui a questão, principalmente, eu acho que muitos devem estar curiosos, né, pela questão da presencialidade. Como é que ela acontecerá, né, quando ela acontecerá, de que forma ela acontecerá, que eu vou explicar, compartilhar com vocês agora nos próximos slides. Então, a nossa retomada, tipo, no Instituto, ela vai ser baseada, tipo, num plano de contingência institucional para o Covid-19. Ou seja, é um planejamento baseado, tipo, em indicadores técnicos, científicos, para que a gente possa também retornar tanto os servidores quanto os estudantes às atividades. Né? Esse plano, ele tem uma série de anexos que indicam até questões de infraestrutura, como é que vai ser a adequação do nosso espaço físico, né, das nossas atividades escolares, do uso da biblioteca, questões de higiene pessoal, laboratórios, limpezas, malotes, né, que são as correspondências, a moradia estudantil, serviço de alimentação, as unidades educativas de produção e pesquisa, o pessoal da agronomia, né, as UEPs, e os veículos oficiais. Então, tudo isso foi descrito, foi construído um plano com especialistas da área, né, tipo, que trabalham a defesa civil, observando a legislação, tanto tendo como referencial tanto modelos no Brasil quanto do exterior, para que a gente tomasse uma retornada de presencialidade da forma mais segura possível. Isso aqui talvez é a principal informação que nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre a retomada da presencialidade, quando ela acontecer. Então, serão 6 fases, tá? De retomada, e cada uma delas com determinadas características. Hoje nós estamos, que chamamos de pré-fase, tá? Ou seja, é uma fase onde os índices de contaminação, taxas de ocupação de UTI, índices de transmissibilidade estão aumentando, então nós estamos no que esse plano fala de pré-fase, né? Estamos esperando essa fase vermelha. A partir da melhoria dos indicadores, que eu já vou apresentar para vocês, nós vamos passar de fase, ok? Então, passando por uma fase 0, onde é uma retomada das atividades de alguns servidores, alguns estudantes, aqueles que não puderem participar das AERs, né, que não tiveram acesso tecnológico, mas uma retomada de presença no campus. Depois, só depois, se os indicadores permitirem, nós retornaremos com o ensino de graduação e subsequente. Só que ainda de uma forma parcial, tá? Com uma ocupação do campus, né, tipo de 20%, depois 30%, e depois 50%, e sempre trabalhando turmas menores, né, tipo, ter que dividir turmas, ter que fazer adequações de espaço físico, das salas, dos laboratórios. Então, só a partir da fase 1, estágio 1.1, quando estiver habilitada, é que vamos ter a retomada do ensino, né, presencial, dos bacharelados, das licenciaturas e dos subsequentes. Depois de mais 14 dias melhorando os indicadores, nós retornamos com as atividades do ensino técnico integrado, que aqui são agroecologia, agropecuária e informática. Melhorando os indicadores, voltamos com a última modalidade que ofertamos no curso, que é a qualificação profissional. Vale aqui o registro, isso é um modelo do IFC, então todos os campi do IFC vão seguir esse modelo, e como é baseado em indicadores, pode ser que um campo difere de outro, no estágio ou na fase que ele vai estar. Por quê? Tudo vai estar indicado com os indicadores da evolução da pandemia. E só lá, depois de 60 dias, ou uma descoberta de um tratamento eficaz, ou de uma vacina, é que nós vamos para uma fase 2, que seria a retomada da normalidade total. Aqui tá, os detalhes, em que acontece em cada uma das fases. Essa apresentação, esse vídeo, né, tipo, vai estar disponibilizado, a gente vai enviar para vocês também, para os estudantes, então vocês vão poder olhar em mais detalhes.
O Consuper, que é o Conselho Superior, ele também vai avaliar isso e depois divulgar e publicizar isso nas nossas páginas. Então, pessoal, hoje estamos aqui. Os nossos números de casos na nossa região vem aumentando, a transmissão também, e vamos passar por um estágio de estabilização desses indicadores, e só a partir de termos o decaimento desses indicadores é que voltaremos a passar de fase, ou seja, vamos para a fase 0. E melhorando os indicadores, vamos para a fase 1, estágio 1.1, e assim sucessivamente. Vocês perceberem, aqui em cima tem a fonte de onde a gente vai retirar essas informações. Então, essas informações, elas vão ser retiradas dos dados do governo do estado de Santa Catarina, né, gestão da pandemia, e sempre direcionados ao nosso Alto Vale do Itajaí. Então, nossas características, os indicadores vão ter que ser sempre referenciados ao Alto Vale do Itajaí. Como estão hoje? Um dos indicadores é a taxa de ocupação de UTI, que destacamos aqui o nosso Vale do Itajaí, Alto Vale e Médio Vale, que é o que vale para nós, 78,84% de taxa de ocupação, ou seja, acima de 60%. Então, não podemos avançar de fase. Aqui uma outra forma de apresentar esses dados, né, tipo da ocupação das taxas de UTI, dos leitos de UTI na nossa região. Então, são esses dados que vão definir a nossa evolução de uma fase para outra. Como eu comentei, estamos aqui, a partir do momento da aprovação, estamos em pré-fase, ou seja, atividade de ensino remota sem ninguém no campus. E depois, 14 dias de bons resultados, nós vamos para uma fase 0. Mais 14 dias de bom resultado, nós vamos para uma fase 1, estágio 1.1. Mais 14 dias, estágio 1.2. Mais 14 dias, tudo correndo bem, estágio 1.3. 60 dias com tudo bom, né, tratamento ou em vacina comprovado, nós vamos para uma fase 2. Então, esse é o cenário da nossa retomada do presencial. Enquanto isso, continuaremos em atividade de ensino remoto. Se piorar, né? Então, se a situação piorar, como aconteceu em alguns países, né, de retomada da presencialidade e problemas com os índices, aumentou, reacontecendo, né, novos casos, então a gente volta de fase. Inclusive, se o cenário se complicar de formas graves, podendo voltar de novo para a pré-fase. Ou seja, nós vamos ficar nesse método, né, de retomada da presencialidade. Inclusive, no plano de contingenciamento, eles existem, tipo, procedimentos, se evitar contágio, se acontecer um contágio, né, tipo, dentro do campus, se um estudante tiver contágio, como agir. Enquanto isso, pessoal, nós vamos trabalhar em remoto, né, vamos continuar com as atividades de ensino remoto. A partir de semana que vem, nós vamos um novo ciclo de ofertas, os cursos, essa semana os professores estão fazendo novos planejamentos, novas disciplinas, né, sendo ofertadas, disciplinas que talvez ofertaram em um momento, voltam agora, então essa semana está sendo usada para conversar com vocês, conversar com os servidores e também nos planejarmos para daqui para frente, e também todo mundo está ciente do que vai acontecer e de como vai acontecer. Então, enquanto o plano de contingência não estiver ativado, nós ficamos nessa fase, né, pré-fase, esperando, enquanto os índices não melhorarem, continuaremos em atividade de ensino remoto. Então, na nossa jornada Covid-19, né, retornaremos, então, com a continuidade das atividades de ensino remoto. Essa semana, alguns professores estão aproveitando para responder dúvidas dos estudantes, para entregar tarefas que estavam atrasadas, mas o ciclo, né, tipo um novo ciclo no dia 3, com novidades.
E até onde vai, né? No superior, então, nós temos um grande desafio, algumas disciplinas vão encerrar em remoto, né? Outras disciplinas vão precisar de uma presencialidade, né? Até por questão de legislação, de autorização. Na quinta-feira teremos reunião dos demais diretores de ensino, pesquisa e extensão, e na próxima semana teremos os colegiados, essa semana também o colegiado de diretores, e para colocar algumas datas, para divulgar para vocês algumas questões de calendário acadêmico, como é que seria tipo, a continuidade do semestre, vai ter semestre 2022, né? Então, como é que esse semestre será ofertado? Então, todas essas informações a gente vai publicizar e vai voltar uma live dessa com vocês, né? Para, assim que autorizado, como explicar como vai acontecer. Pela legislação, nós estamos autorizados até 31 de dezembro, ou seja, o que é isso? Não estamos obrigados a ir em remoto até 31 de dezembro, mas nós estamos autorizados a usar, né, horas da presencialidade em remoto, ou seja, encontrar carga horária nas nossas aulas em remoto. Então, isso é importante também ficar sempre claro para vocês. A questão da legislação, ela nos autoriza, ela nos permite, ela vem se alargando desde março, no início algumas restrições e cada vez mais está possibilitando novas estratégias. Então, é importante sempre interpretar bem o que a legislação apresenta. Ou seja, resumidamente, o nosso futuro, nós estamos no estágio de expansão da pandemia, as atividades de ensino remoto continuam, nós tivemos algumas ações, né, do CISAI, principalmente, articulando a questão das atividades, dando suporte para atividades de ensino remoto, com auxílio inclusão digital, com o PAI, né, bolsas, então, na área de pesquisa e extensão, elas foram mantidas, tudo para uma forma de viabilizar a participação dos estudantes nas atividades de ensino remoto. Então, é importante, nesse momento, que todos nós reflitamos, buscarmos essas opções, possivelmente teremos novas chamadas, né, de auxílios, então, que todos possam executar, participar dessas atividades, porque aquele nosso plano inicial, ele vai se estender. Então, e deixar para recuperar tudo no final e como fazer essas atividades, o conteúdo cada vez mais se acumula, então é importante buscarmos, participarmos das atividades de ensino remoto e continuarmos com elas, né, quem já está fazendo. Os servidores continuam em trabalho remoto, né, esse plano que eu apresentei para vocês, ele vai ser avaliado na próxima semana no Conselho Superior, e que vai autorizar, né, a ativação dele, e existem, tipo, um espaço tanto no campus também para organizar o campus, que a gente chama que é o sistema de comando operacional, e a questão de calendário, fechamento de trimestre, fechamento de semestre, abertura de semestre, tudo isso será avaliado pelo CONCEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no dia 5 de agosto, e o CONSUPER, que é o Conselho Superior, né, o órgão máximo do IFC, no dia 6 de agosto, onde nós teremos questões mais operacionais. O retorno às atividades presenciais, como o professor Ralph falou, como eu estou falando, sem data definida. Ele não tem datas estipuladas, né? Ele vai ser baseado em indicadores. Compartilhando com vocês aqui só a programação, né? Então, hoje é dia 28, nós estamos tendo essa live com vocês, às 19 horas, com as licenciaturas, e amanhã e quinta-feira teremos encontros, né, com os professores do técnico integrado e também com os professores do superior, da qualificação profissional e do subsequente. Então, é importante passar e esclarecer, né, essas ações que estão acontecendo nessa semana de organização. Então, vocês vão sentir que as atividades, vamos dizer, não retomaram com força total.
Como eu comentei, nós teremos outros momentos de integração, de conversa nas próximas semanas, seja com as outras modalidades, né, como comentei, em técnico, subsequente, mas voltaremos a ter esse momento com vocês aqui de live, né, para trocar informações e coisas assim. Se vocês tiverem, geralmente, perguntas, alguma coisa, podem botar ali no chat que a gente responde assim no final. Outra informação importante era essa questão das instâncias de decisão. Nós fizemos aqui um esquemático para mostrar como é que funciona. Então, aqui em Rio do Sul, lá embaixo, temos aqui a DEP, né, Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, que reúne as coordenações que tratam do ensino, da pesquisa e da extensão, do atendimento ao estudante. As coordenações de curso e os colegiados de curso. Aqui nos colegiados, né, vocês têm a sua representatividade, né, como estudantes do curso. Então, sempre é importante entrar em contato com esses colegas que fazem parte dos colegiados, eles é que, às vezes, têm as últimas informações, ou eles, principalmente, podem levar informações para os colegiados, né. Vocês participam, né, tipo, desses colegiados, tem voz e voto, então é sempre importante a participação de vocês, estudantes, para também a construção das ações que a gente vai tomar e contribuir com elas. Depois, a gente vai para uma fase da reitoria, onde a reitoria existem uma série de órgãos e os conselhos que reúnem os campi do IFC, né? Então, nós temos todos os diretores de ensino, pesquisa e extensão, eles se reúnem com as pró-reitorias para discutir as ações do Covid, né? Nós temos um comitê de crise do IFC, que toma decisões sobre como auxílio digital, né, assistência aos estudantes. Então, temos o colégio de dirigentes, onde o professor Halp, né, tipo, tem o seu assento, ele faz a representação do nosso campus, e temos o conselho de ensino, pesquisa e extensão, onde trata dessas atividades mais tipo, de calendário acadêmico, como é que vai ser as datas, né, abertura, fechamento do semestre, então estão ali no CONCEP. Esses órgãos, então, eles são tipo, executores de ações que vão servir ao Conselho Superior, como eu comentei antes, que é o órgão máximo do IFC, que ele tem uma representação além do IFC, né? Existem servidores, docentes, né? Técnicos administrativos e estudantes. Então, vocês também têm um assento com voz e voto no Conselho Superior. Essas reuniões normalmente são transmitidas pelo YouTube, nós podemos acompanhar, interagir via chat, mas previamente também vale o contato, se vocês têm alguma demanda ou querem compartilhar, né? Existem os seus representantes lá para levar também, né, tipo, as suas inquietações, as suas demandas também. Queria compartilhar isso, que é importante, né, vocês estarem sempre atentos a essas instâncias, né? Os estudantes, eles estão, né, desde o colegiado do curso, presentes, até o órgão máximo do IFC, com voz e voto lá também presente. Então, é importante sempre estar em contato com os seus representantes. E o CISAI, queria compartilhar com algumas informações, o CISAI ele sempre tem ações de inclusão, né, a função dele é tratar da vida do estudante, né, de dar suporte, então ele tem uma série de ações que foram feitas nesses meses e vão continuar, principalmente de contato, de tirar dúvida, né, de ouvidoria, né, e então vocês também aproveitem o CISAI para isso. De uma forma geral, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, eu quero só finalizar com algumas considerações para que a gente possa passar por um momento de mais discussões, interações aqui no chat. Então, se tem alguma pergunta, deixa ali, que a gente pode interagir. Então, as nossas decisões são baseadas em dados, indicadores técnicos, baseados em ciência, também, então não vai ser uma decisão tipo do professor André que ele vai definir que ele vai abrir o campus amanhã, entendem? Ele vai ter todo um procedimento que deve ser seguido. Com certeza nós tivemos aspectos negativos, né, com a pandemia,
com a seca, com o ciclone. É um ano inesquecível até agora, mas que também a gente teve alguns aspectos positivos, né? Consideramos a busca, né, tipo, dos estudantes por criatividade, como participar, de como desenvolver suas atividades, questões de novos métodos de aprender, né, de buscar, então, e questões que mais de um aspecto de humanidade, né, de ser solidário, ser empático, de momentos onde a gente teve, né, tipo, de conversa os professores com os estudantes, tentando sempre viabilizar as atividades, viabilizar de uma forma cooperativa o atendimento ao conteúdo. Então, isso também são aspectos que é importante a gente compartilhar e também valorizar, né, o que está acontecendo nesse momento. Para finalizar, deixo aqui tipo, nossos contatos. É importante, né? Tipo, existem nossos e-mails institucionais, existem também telefones, né? A gente está, os nossos telefones fixos agora eles também são WhatsApp Business, então podem submeter dúvidas, né? Necessidade de informações estão aí. Sempre falando que a coordenação geral de ensino, ela trata muito da questão dos professores, né, da articulação, da organização, da oferta das disciplinas, qual vai ser o professor, dúvidas e demandas com o professor. O CISAI, como eu comentei com vocês, ele se preocupa com a vida dos estudantes, né, do atendimento a vocês, auxílios, moradia, questões, às vezes, das próprias AERs, dificuldades que vocês tenham tido. E também tem toda uma equipe, atendimento psicológico, orientação pedagógica. Aproveitem, né, o CISAI tem uma estrutura aí disponível. O registro acadêmico, cadastro institucional, né, nossa secretaria, responsável por documentos, processos. Alguns tiveram dúvidas sobre trancamento, outros tiveram dúvidas sobre mudança de disciplina. Então, aproveitem, precisa de um atestado, então o registro acadêmico está aí disponível também com esse WhatsApp. A psicologia, um momento importante, né, emoção, né, que a gente está passando, então também a nossa assistência, né, psicológica, ela também tem um WhatsApp que também está disponível para vocês entrarem em contato. E da direção de ensino, pesquisa e extensão, também tem um WhatsApp que também está disponível, a gente sempre vai tentar atendê-los e dentro do possível, né, dos horários e da nossa demanda, todos é uma outra forma que o campus está chegando para interagir com vocês, às vezes de uma forma mais eficaz. Então, também estão aí disponíveis esses números, esses contatos para vocês. Vou terminar por aqui. Agora eu vou chamar os nossos colegas de volta, que estão aqui participando, que a gente possa, talvez, interagir, receber algum questionamento de vocês. A gente está à disposição, por favor. Coloquem no chat. Então, pessoal, eu só queria, estava vendo ali no chat, agradeço o pessoal que estava colocando de onde vem, né, tipo, do curso, da cidade. Não sei se algum de vocês teria alguma pergunta, né, ficou alguma dúvida, mas a ideia é que a gente tenha outros momentos como esse. Estamos à disposição de vocês. Só apresentando todo mundo agora que está na tela, né? Então, está aí a professora Isabel, que é a nossa coordenadora geral de ensino, a Neiva, que é a nossa assessora de ensino, a Letícia, que é coordenadora do registro acadêmico, a Gisele, que é a nossa coordenadora de pesquisa, e o Fábio Pofo, que é o nosso coordenador geral do CISAI.
pessoal também deixa aberto, se alguém quiser complementar alguma informação aqui nossa, né, que eu esqueci, também está à disposição, abrir o microfone e interagir. Pelo jeito, está todo mundo ciente, sabendo que foi bem esclarecido a nossa questão. Mário, acho que também não custa lembrar os alunos que talvez eles não estão com nenhuma dúvida neste momento, esta semana, né? Porque as atividades ainda não retornaram para valer, agora estão vindo perguntas. Mas que essas dúvidas, as dúvidas que forem surgindo, sempre eles procurem as dúvidas do ensino, o coordenador de curso no primeiro momento, que ele vai sempre repassar para nós, né, dúvidas com relação à avaliação, o ritmo das disciplinas, até quando vai, etc, etc. Ok, obrigado ali pelas perguntas. De nada. Ó, meu Google respondeu também. Sobre as matrículas, o Alan está perguntando sobre matrículas, como poderão ser feitas, onde verifica as disciplinas ofertadas. Está se referindo à questão do segundo semestre, né, Alan? Como eu comentei, o nosso calendário ele ainda vai ser avaliado tipo, na próxima semana pelo Conselho Superior. Existem vários cenários que estão sendo postos e que o Conselho Superior vai avaliar. Então, um dos cenários, por exemplo, a gente mantém o primeiro semestre aberto e abre a oferta do segundo semestre. Por que isso? Algum professor, ou muitos, vão terminar, né, a sua disciplina em remoto, vão cumprir a carga horária em remoto e poderiam continuar uma segunda etapa, uma nova disciplina. Vou usar o meu caso, né? Eu sou professor de programação 1, então eu terminei a programação 1 e eu teria a programação 2 no segundo semestre. Então, terminei a programação 1, o calendário abre para o segundo semestre, nós iniciaríamos a programação 2 também em remoto, né? Outros cenários são, mas as disciplinas práticas. Então, as disciplinas práticas, de segurar essa parte prática para fazer quando for a presencialidade, trazer do segundo semestre disciplinas teóricas e ofertar essas disciplinas teóricas. Se vocês perceberem, tipo, são várias opções, né, que estão sendo estudadas e que a partir de semana que vem a gente vai ter isso bem mais claro, tá, Alan? Se alguém quiser complementar, também fica à vontade. O Emanuel está perguntando ali, quais que são as disciplinas que precisam, né, de aulas presenciais. Existem, tipo, nos cursos, né, partes que são ofertadas que precisam acontecer na presencialidade, né, tipo um laboratório, uma atividade de profissional, de capacitação profissional. Às vezes, na própria disciplina, o professor indica no início do semestre, eu tenho 30 horas para trabalhar com vocês, sendo que 20 dessas horas serão teóricas e 10 práticas. Então, essas 10 práticas, Emanuel, é o que precisa ser em presencial. A legislação está avaliando também a possibilidade de, será que não daria usar um simulador? Né? Será que não daria de usar um ambiente virtual, né, para essa questão? Então, também, daí cabe sempre essa decisão ao professor e ao colegiado do curso, se é viável, né, transformar aquela prática, isso também em usar um ambiente simulado, usar um ambiente virtual, né? Então, existem também regras, né, tipo de legislação. Algumas atividades, elas ainda não podem ser feitas em remoto, tá? São proibidas, né, para executar. Então, precisa ser em presencial. Quando vai acontecer? Quando nós retornarmos para presencialidade. Provavelmente, né, tipo, a estratégia na presencialidade, trazer aqueles conteúdos, aqueles que precisavam ser presencial, que a gente não pôde ofertar em remoto. Então, isso também são estratégias que cada curso vai poder adotar, né?
Mas, como eu comentei, a gente ainda está aguardando, né, essas definições do Conselho Superior. A Graziele Jardim tem uma pergunta. Em relação às matérias que sou matriculado e que os professores não estão dando as ERs, né? Como é que fica? Então, tanto para os estudantes, o IFC, né, e outras instituições públicas federais, elas adotaram não a obrigatoriedade, tanto para estudantes quanto para professores, lá, né, no início da pandemia. Então, como alguns estudantes também optaram por só fazer algumas disciplinas ou não fazer, né, ou fazer todas, os professores também, alguns professores ofertaram todas as disciplinas, outros ofertaram algumas, outros não podiam ofertar porque eram práticas e outros não ofertaram. A tendência é que os nossos conversas, os nossos indicadores, é que a partir de agosto tenhamos, né, tipo, aquelas que poderiam ser ofertadas, elas serão ofertadas também. Então, vai haver um plano de oferta dessas atividades, usando o Google Classroom ou SIGA como plataforma, e vamos seguir, né, com essas atividades. Ou uma oferta de novas disciplinas. O Gilson pergunta sobre o segundo semestre, né, de 2020, né? Essa também é uma questão que o Conselho Superior, a partir do momento que ele autorize, né, a oferta, a abertura do segundo semestre, então, a tendência é que se autorize também a chegada das turmas, né, do segundo semestre, mas que elas vão ser ofertadas de forma remota. Pergunta se seriam ofertadas novamente. A tendência é que sejam ofertadas em remoto, né? Pergunta do Leonardo. O Leonardo, ele trancou o curso, e daí se ele tinha como fazer as ERs, né? Talvez a Letícia pode ajudar a questão do calendário, né? Tipo, do trancamento, né? Boa tarde, Leonardo, né? Ele teria que reativar a matrícula dele, né, Leonardo? Só que isso não é possível agora. Então, só para o próximo semestre, sim, quando iniciar o próximo semestre, forem ofertadas as disciplinas e nós abrimos o prazo de rematrícula, daí você pode se matricular e iniciar esse próximo semestre, independente de ser AER ou não, né? Mas para esse semestre não é mais possível. Obrigado, Letícia. Mário, Oi. eu acho que nessa pergunta do Dilson, ele está perguntando assim, ó, se ele é matriculado no segundo semestre, o início do curso dele seria no segundo semestre de 2020, agora, né? Ele pergunta se ele pode iniciar o curso somente quando o curso for ofertado de modo presencial novamente pós-pandemia, não se ele pode fazer. E sim, assim, eu sou matriculado, eu posso trancar? Acho que é mais ou menos isso. Para esperar presencialmente, essa é a pergunta. Ele não quer fazer a ER, como é que ele faz aí? Letícia? A princípio, a organização didática não permite trancamento na primeira fase, porque o Dilson, ele é um aluno vai ser um aluno da primeira fase, não é permitido, né? Ele teria que iniciar o curso, pelo menos iniciar o semestre, né? Fazer um primeiro semestre, para daí poder ter direito ao trancamento a partir do segundo. Atualmente é assim. Quem sabe, devido a essa circunstância toda, se houver demanda, procura por esse tipo de trancamento, quem sabe, né, poderia ser discutido e reanalisado. A princípio, isso não é possível, mantendo a matrícula, né? A não ser aquele aluno que cancelar a matrícula, ele poderia fazer um novo ingresso no ano que vem, né?
mas com matrícula ativa isso não é possível. Obrigado, Letícia. Obrigado, Neiva, também pelo esclarecimento. Esse é um ponto também que foi levado para a discussão, né, tipo, que vai ser avaliado também essa questão de trancamento, de querer esperar retornar à presencialidade. Então, são opções que estão sendo analisadas lá pela reitoria, que com a publicação dessas datas, né, talvez a questão da abertura de um outro semestre, de uma possibilidade de trancar talvez na primeira, ou não todas, ou algumas, né, então, eles também estão sendo avaliadas, como a Letícia comentou. Mário, só para complementar, talvez é interessante, né, aos estudantes que têm dúvidas, como o Dilson, e que manifestem esse interesse, né, eu quero trancar, eu não quero iniciar meu curso em AER. Se a gente tiver o retorno dos estudantes, fica mais fácil depois para a gente conversar com a reitoria, levar esse assunto para a reitoria a partir de um número de contatos, né? O Dilson é o primeiro aluno que está perguntando isso. Então, quanto mais alunos mandarem mensagens, e-mails para nós nesse sentido, se esse assunto vier a ser tratado, a gente tem números para passar para eles, né? Então, é interessante mesmo que vocês manifestem esse tipo de dúvida, pode ser para o registro acadêmico, né? Através do e-mail ou do WhatsApp. É isso aí. Importante essa interação, né? A gente, como comentei ali, a gente tem os nossos contatos, o e-mail, os WhatsApps, e também que a gente possa receber e ter uma interação boa com vocês. Nós viemos nesse primeiro semestre tratando, né, tipo, vocês perceberam, foi ofertada a ER, daí depois parou, daí voltou a ER, então nós tínhamos um momento ali de muitas indecisões na questão de vamos continuar, até quando vamos continuar, e com adequações também da legislação que foram necessárias. Então, agora, na realidade, a gente está dentro das ARs, chegando num clima de normalidade, né, de normalidade na questão de como elas funcionam, de como elas são ofertadas. Agora, a questão são essas questões de calendário, são as questões operacionais que se apresentam, né? Então, sempre entre em contato, né, tipo, conosco, para que a gente possa atendê-los da melhor forma. Que era isso, né, pessoal? Não temos mais interações. Gostaria acho que uma palavra final, assim, nós vamos ter outros momentos talvez com mais informações mais concretas. Aqui a gente apresentou um modelo, mas que, de novo, entre em contato. Acho que chegou um momento também, então, de vocês também refletirem, né, sobre as AERs, né, sobre participar ou não, né, cada vez mais os conteúdos vão avançando, o semestre vai avançando para o seu final, nessa modalidade. Então, a abertura de um novo semestre também está previsto. Isso vai fazer parte, né, como a gente comentou ali nos slides, era um pior cenário que, na realidade, não era o pior, né? A gente ainda vai trabalhar em AR por algum tempo. Então, enfim, se os colegas têm alguma coisa a dizer, senão eu agradecer a presença também. Importante reforçar a questão, né, tipo, também do CISAI. Tem duas questões ali ainda do Dilson e da Thalita, ó. As duas últimas que chegaram agorinha. Se alguém quiser aproveitar para responder. Qual canal para indicar, né? Que ele quer saber como é que ele faz para manifestar essa questão que ele colocou lá em cima, né? De repente pode ser o e-mail. Registro acadêmico.riodosul @ifc.edu.br. E deixa eu pegar aqui o contato, o telefone, o WhatsApp. 3525-8602. Ele é o fixo WhatsApp, né?
E a Thalita está perguntando assim, ó, para quem está matriculado para iniciar no segundo semestre, irão iniciar com AER? Provável. É, Professora Isabel. a princípio sim, a gente não tem uma previsão muito positiva agora, né? E lembrando, estudantes, que a gente em março entrou nesse processo achando que ele iria, na pior das hipóteses, até agosto, mas a gente está vendo que aqui, especificamente na nossa região, agora que está começando a ficar preocupante, né? E sábado já é agosto? Semana que vem já é agosto, tá? Então, agosto a gente não vai estar preparado para o retorno, e, a princípio, a turma do segundo semestre, as disciplinas do segundo semestre, no que tudo indica, só se acontecer uma coisa muito positiva, continua a AR. Se a gente vai terminar o ano em AR, a gente não sabe responder, e a gente está na esperança que não, né? Mas a gente não sabe responder isso. Alguém gostaria de fazer um resumo para Graziele? Mas a Graziele não assistiu à apresentação ou, né, porque se ela assistiu à apresentação, A ela tendência vai, é que... a terceira fase vai continuar como estava, né? Só Isso. faltam os encerramentos das disciplinas, na verdade, né, Mário? É isso aí. No mesmo ciclo, né, Graziele, tipo, o que eu comentei, que pode surgir novas ofertas, né, o que o professor agora ele vai tomar a decisão, eu vou terminar em AR? Não, eu não vou conseguir terminar, vai ficar um pouquinho do presencial. Então, é isso que ele vai informar para vocês a partir da semana que vem. E tem uma pergunta da Emanuele ali também. Heiderscheid, as matérias que não foram feitas em AR são feitas para os alunos seguirem para as próximas fases ou serão feitas depois? Também estão sendo avaliadas, Emanuele, tipo, essa também é uma perspectiva. Vou te falar de outra questão, assim, ó, você fez a disciplina cálculo 1, né, e daí você vai para o cálculo 2, então você vai precisar do cálculo 1. Mas se não foi ofertado o cálculo 1, será que daria de fazer o cálculo 2? Então, tudo isso o Consuper está avaliando. Tá? A questão de se vai ter o que a gente chama de quebra de pré-requisito, ou seja, de disciplinas, às vezes, que eram ofertadas, precisaria de ter uma ou outra, vão ser liberadas, né, para serem ofertadas de forma sem ter cumprido o pré-requisito. Seja pelo professor não ter ofertado, seja pelo aluno não ter participado, mas isso são questões operacionais e de legislação que daí estão postas na mesa lá do Consuper para ele deliberar isso na semana que vem. Ok. Mário, eu posso só dar um recado? Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu só queria reforçar também o pessoal que se inscreveu no programa de auxílio estudantil do segundo semestre, né? Que nós estamos com a fase de entrega de documentos em aberto até o dia 5 de agosto. Então, cuidar para não perder o prazo, né? A entrega da documentação do pai é totalmente digital, né? Vai ter que ser documento todo escaneado e enviado através de um link lá disponível no site do IFC. Tá? O site é estudante.ifc.edu.br. Então, nesse site você encontra lá todas as orientações de como proceder, né, desde como digitalizar os documentos, como enviar, e o cronograma também, né, das etapas do programa de auxílio estudantil. Todas essas informações também se encontram lá. É isso. Obrigado, Fábio. Então, também sempre ficar atento, né, tipo, CISAI, as ações, as mensagens, porque tem uns auxílios lá que são importantes nesse momento, né, desde tecnológicos até socioeconômicos, que são bem importantes. Acho que a professora Gisele também é coordenadora de pesquisa aí. Por outro lado, a gente tem uma série de ofertas, né, professora,
Boa tarde a todos. Só para falar que o campus ele segue com as atividades de pesquisa, e até vou externar, né, também falar um pouquinho do Rogério na área de extensão. Os projetos estão em andamento, e a maioria deles, né, quase que 95% elas ocorrem de forma remota. Vale ressaltar que alguns projetos que precisam de atividades presenciais, elas são feitas seguindo um escalonamento e seguindo as normas de segurança, né? E os projetos, até os vinculados à reitoria, os projetos de pesquisa vinculados à reitoria também, eles vão iniciar agora a partir de agosto, estão em andamento. Tá, e no campus também. Então, os coordenadores dos projetos, eles já estão cientes, então, provavelmente, eles devem entrar em contato com alguns alunos, pode ser algum de vocês até, que já estejam sabendo, ou não ainda, mas que podem também executar esses projetos de pesquisa de atividade remota. Tá? Então, qualquer informação também, ou dúvida em relação a isso, vocês podem mandar e-mail para pesquisa.riodosul@ifc.edu.br. Obrigado, professora Gisele. E é por aí, né? Encerramos aqui essa live. Agradecemos as perguntas, a interação de vocês. Estaremos novamente, assim que tivermos mais datas, mais novidades, a gente volta a conversar com vocês. Agradeço aí a presença de todos, os colegas também, o professor Halp, que está no backstage do estúdio, nosso colega Rogério Krause, que também está no estúdio. A gente tem uma limitação de 6 pessoas, então ficaram apenas os 6 mais bonitos aqui. Um abraço para vocês e boa tarde.